representar, demonstrando sua característica fraca, demonstra externa todo aquele aspecto de depressão, né? Aquela coisa deprimente. Jezabel, que entra na história agora através dessa aliança política maldita que foi feita lá por Onri, ela, diante dessa situação, o que ela expressa? Ela expressa todo o conceito de monarquia que ela tem herdado de Etbaal, seu pai, do povo fenício, que é um povo estranho a Israel. Qual era o conceito? Você é rei, a terra é sua, você pode fazer o que quiser, porque você é rei. Você é rei, é como você ser aqui um deus nessa nação, que era o conceito que Etbaal tinha de monarquia, e que transmite a sua filha Jezabel, e Jezabel transmite isso a Acabe. E é onde Jezabel bola todo aquele plano para criar um fato, para criar um álibi, né? Um fato mentiroso, dizendo que Nabote havia quebrado algum mandamento, levantando uma falsa acusação contra ele, só que colocando o peso de que aquela acusação está sendo dirigida, está sendo sustentada por uma pessoa da monarquia. Então levanta alguns vagabundos para levantarem uma acusação contra Nabote, pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro, aquela acusação é levantada, o monarca dá apoio àquela acusação e Nabote é morto covardemente. Vemos a entrada não só de uma religião pagã, mas de uma prática completamente divorciada dos preceitos da lei. Isso aqui é o começo do fim da nação de Israel. É o começo da destruição que Israel vai presenciar no ano 700 com a invasão dos assírios, em decorrência de toda essa destruição interna da nação, desde a questão cultural até as questões sociais, as questões legislativas, tudo isso sendo destruído por causa dessa influência externa, não somente externa, mas essa influência maligna. Então a atitude de Acabe encontra resistência de quem? Elias e Eliseu. Elias primeiramente, que vai até Acabe e deixa muito claro para ele de que aquilo que ele fez contra Nabote não vai ficar impune. Ele será responsabilizado por isso. Então Elias e Eliseu mostram as características do que é um ministério profético em Israel. Então o que acontece? Elias levanta-se contra Acabe, depois ele levanta-se contra os profetas de Baal e Azera, tá certo? Os 400 profetas de Baal e Azera, naquela ocasião do grande sacrifício, em que Deus responde com fogo o sacrifício de Elias, e o povo volta-se para o verdadeiro Deus e mata os profetas de Baal e Azera, trazendo a atenção de Jezabel para ele, a perseguição de Jezabel, quando ele então foge para o deserto, busca a morte, se esconde no Sinai, mas Deus estabelece aí a sua força e ele volta para dar continuidade ao seu ministério. Então todas as questões ministeriais de Elias, que vamos estudar em outra ocasião, o Val de Jaboque, onde ele passa o tempo, né? Depois a viúva de Sarepta, depois o ministério de Eliseu, que dá continuidade ao ministério dele, a questão daquela viúva do filho do profeta, que havia sustentado muitos profetas que estavam sendo perseguidos no tempo de Acabe, né? Então o ministério profético mostra uma característica específica do ministério profético. O ministério sacerdotal está no templo, mesmo relegado, né? E principalmente o templo não está em Israel, né? O templo está em Jerusalém. Agora, dentro do povo israelita havia alguns levitas, havia alguns representantes do sacerdócio que estavam lá, mas que não tinham nenhuma relevância, pelo menos para a monarquia, eram completamente desprezados. Então quem tem que se levantar para representar Deus aqui no meio desse povo é o ministério profético. Então o ministério profético é aquele que denuncia as atitudes pagãs de Acabe e de Jezabel. É que denuncia toda a agressão contra a lei de Deus, que denuncia toda a mentira do baalismo e do culto a Azerá presentes ali naquela terra, e que anuncia ao povo que tome uma decisão, porque se participarem disso, também participarão da condenação que Deus irá infligir sobre eles. Então vê-se aí característica do ministério profético, né? O profeta em Israel não é simplesmente um adivinho. Um profeta em Israel não está limitado a ser simplesmente um adivinho. Um profeta em Israel está aí para apontar ao povo, mostrar ao povo onde está o erro, onde está o descumprimento da lei, onde está a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus.
qual é o desígnio de Deus, né? Mostrar, apontar ao povo onde estão as suas falhas, né? Mostrar como obedecer a Deus, como estar fiel à sua lei. Então Elias e Eliseu cumpriram seu ministério de uma forma maravilhosa. Acabe tem uma morte trágica numa batalha. Ele tenta se disfarçar com a roupa de um soldado, mas de tal forma o juízo deveria cair sobre ele, que alguém, ao entesar o seu arco e disparar uma flecha aleatoriamente, a flecha acerta exatamente numa abertura da armadura que Acabe estava usando, e ele morre de um ferimento grave de batalha, tá certo? Então Acabe, filho de Onri, tem esse ministério, tem essa administração deplorável. O paganismo é implantado dentro de Israel de uma forma institucionalizada agora, e os reis que vão dar continuidade a isso, alguns vão atentar para uma reforma, outros vão dar continuidade, vão dar conforme os caminhos de seu pai, e temos depois, vamos analisar depois, na continuidade da dinastia ainda, na continuidade dinástica de Onri, Acabe e depois Acasias, tá certo? Acasias vai ter um breve período de reinado, de 848 a 846, e vemos que nessa época, Onri já falecido, Acabe também falecido, Jezabel continua a influenciar Israel até depois a morte de Acasias. Acasias pouco se tem a falar acerca da monarquia, do tempo dele. Ele faz uma aliança com o rei de Judá e empreendem uma tentativa de comércio marítimo, construir navios para buscar ouro e Ofir, mas isso fracassa, os navios afundam. Josafá, se não me engano, de Judá, os navios afundam. Então tem muita coisa a falar de Acasias, a não ser desse empreendimento frustrado, tá certo? Mas depois damos continuidade falando acerca de Acasias e falando acerca dos reis que vão se suceder até o momento em que Israel for deportado pela Assíria, quando então não se estabelecerá mais como um poder. Depois, finalizando sobre Israel, vamos falar acerca de Judá e dos seus reis, da linha dinástica que dá continuidade ininterrupta, ok? Pai do Senhor, muito obrigado. Acabe e Jorão, tá ok? Primeiramente com o evento de Zinri, que foi aquele que matou, né, o rei Elá, matou covardemente o rei Elá, tomou periodicamente o governo, fez uma grande chacina na família deste rei, matando aí todos os descendentes, e sendo então morto, né? Aliás, sendo impedido de continuar por Onri, e diante da ofensiva de Onri, ele então tirou a sua própria vida. Mas falando um pouco melhor acerca dessa dinastia de Onri, a terceira dinastia de Israel, que chegou ao poder, eu trago aqui uma contribuição da Tábua Cronológica da Bíblia, tá ok? Editora Efante. A tábua cronológica nos fornece aqui algumas informações acerca dos governos, acerca dos reinos que estavam reinando também neste período. E temos aqui o período de Onri, Acabe e Jorão, sendo compartilhado historicamente com a época em que Ben-Hadad está no poder na Síria, tá ok? Ben-Hadad está no poder na Síria, no reino da Síria, o reino sírio dos arameus, tá ok? Então temos Ben-Hadad. No Egito temos uma transição de Taquelut I para Osarkon II, ok? Temos essa transição aí entre esses reis do Império Egípcio. Temos também a situação na qual na Assíria vai haver um período de Assurdan, que reina durante 23 anos, Assurdan, e que vai depois mudar para Vulnirar III, que vai reinar durante 20 anos. E essa sucessão de reis acontece também no mesmo período em que teremos a terceira dinastia com Onri, Acabe e Jorão. Ok? Então essa foi a contribuição da tábua cronológica. Agora vamos consultar outras fontes que vamos falar melhor acerca deste período. Então temos aqui primeiro a leitura da nossa apostila, falando sobre o período de Zinri. O que nos diz aqui? É interessante que após assassinar o rei Elá, Zinri não marchou contra os filisteus, mas primeiramente pôs mãos à obra para exterminar a família de Baasa. Por isso,
Para isso, porém, não teve muito tempo, pois seu reinado não durou mais do que 7 dias, conforme está lá em 1º livro dos Reis, 16, 15 ao 20. Ainda acerca dessa questão do pequeno período no qual Zinri reinou, eu trago aqui uma contribuição do Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Antigo Testamento. Ele nos fala acerca dessa questão cronológica na página 485, onde diz: Zinri, rei de Israel. 16:15, versículos 16, aliás, capítulo 16, versículo 15. Acerca da cronologia, os 7 dias que Zinri governou são datados por Thiele, em 885 a.C. Então, com a autoridade aí desse grande estudioso que laborou aí pela resolução de problemas cronológicos em relação à história de Israel no Antigo Testamento, ele então fixa em 885, estudioso Thiele, firma em 885 a.C., o ano em que Zinri operou essa chacina, tá certo? A família dos reis do norte, tá ok? Os reis de Israel, sendo então impedido de continuar no poder pelo levante de Onri, que era um grande militar, um grande chefe dos exércitos na época. Então, dando continuidade aqui, era evidente que o exército popular junto a Gibeton, onde eram derramados sangue e suor, não podia simplesmente aceitar as revoltas palacianas e usurpações que ocorriam na capital. Então eles não ficariam de mãos abanando, nem ficariam simplesmente observando toda essa movimentação traiçoeira, né, toda essa movimentação covarde de Zinri se apoderar do poder desta maneira. Então eles de fato foram tomados de surpresa, né, por esse grande levante, mas deram uma resposta rápida também a ele, né, não deixaram que isso ficasse impune. Apesar de haver governado por apenas uma semana, Zinri mostrou-se muito sanguinário, tendo executado a casa inteira de Baasa. Mas quando se achou num beco sem saída, cercado pelo exército de Onri, que aliás foi um dos reis que teve mais capacidade bélica em Israel, inclusive isso vai dar a ele destaque internacional, mesmo que dentro do contexto bíblico, o autor bíblico inspirado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, em todo esse processo de construção do texto canônico, do texto sagrado, ele tenha, na verdade, desprivilegiado a história de Onri, uma vez que os registros acerca de Onri são mínimos. Então o registro é bem resumido. Por quê? Porque o autor bíblico, o Espírito Santo de Deus, que estava conduzindo esse processo, que é empreendido pelos escribas, pelos cronistas, ele tinha outros interesses. Então o interesse do Espírito Santo de Deus não era fazer um registro histórico, nem biográfico, mas sim construir um texto que fosse para a nossa edificação e que fosse para nos impulsionasse à salvação, a observarmos os atos de Deus dentro do povo de Israel, em prol de que este ensinamento nos conduzisse à adoração a Deus, à nossa salvação, a que nós pudéssemos entender qual é o poder e como Deus trabalha ao longo da história. Então por isso que foi dado grande destaque a um homem quase anônimo, um homem que apareceu do nada, sem um histórico maior, sem uma relevância internacional, que foi o profeta Elias, e situações nas quais ele estava num ribeiro, ele foi para Sarepta, e conviveu junto com uma viúva. Então é dado mais valor, é dado mais destaque a estes casos, que seriam casos irrisórios para a história, digamos assim, a história internacional, mas que para o Espírito Santo de Deus eram fundamentais que chegassem até nós. Assim temos a história de Onri, que internacionalmente é muito importante, é totalmente desprivilegiada em relação ao interesse do autor bíblico, o Espírito Santo de Deus, e essas narrativas acerca de Elias e os milagres operados por Deus, através de Elias, são dadas largas descrições, dado grande margem de descrição, porque esse é o propósito da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada não é um livro de ciência, nem um livro de história, nem uma biografia, mas sempre que ela lança a mão de informações históricas ou biográficas, ou fazendo descrições acerca da natureza, ela é fiel na sua descrição, mas o seu objetivo final não é esse. Então é muito interessante pontuarmos isso, porque Onri é uma figura internacionalmente muito importante.
conforme contribuições de outros textos que eu pretendo trazer aqui também para auxiliar. Inclusive um livro que chama-se Batalhas da Bíblia, para nos auxiliar no entendimento da importância internacional, importância bélica, né, que tem, de fato, tem que ser dada essa importância, né, essa relevância aos reis On e Acabe. Jorão já nem tanto assim, mas On e Acabe são, de fato, muito relevantes nesse aspecto, mas no aspecto de fé, no aspecto de culto a Deus, eles foram péssimos, foram as piores influências para Israel. Então temos, apesar de haver governado por apenas uma semana, Zinri mostrou-se muito sanguinário, tendo executado a casa inteira de Baasa. Mas quando se achou num beco sem saída, cercado pelo exército de Onri, ele colocou fogo no castelo e morreu queimado pelas chamas dentro de Tirza. Então a cidade de Tirza servia ainda como capital nesta época. Então estava situado ali em Tirza. Isso será alterado por Onri, que fundará a grande cidade de Samaria, que passará para a história aí como uma grande cidade forte, grande cidade edificada. Tá, okay? Uma das cidades muradas mais impressionantes da antiguidade. Pelo que podemos observar, com certeza Zinri não contava com nenhum apoio profético e muito menos popular. Então, dois meios pelos quais era confirmado o poder, a autoridade de um monarca, né? Um levante popular de apoio, um levante massivo, né, popular, ou a unção por parte de um profeta, como veremos Jeú. Então Jeú vai atentar contra essa dinastia, vai pôr fim a essa dinastia e terá o aval, né, vindo da parte de Deus através de um profeta. Então ele de fato instigará Jeú a se levantar e realizará uma grande, vamos dizer assim, uma grande limpeza, né, nesta sujeira idolátrica que foi trazida para dentro de Israel. Então temos aí as situações, né, que de fato conferem o poder. Diferentemente das dinastias de Judá, que ainda tinham muito mais valor pela questão da sucessão. Então nós temos aí a dinastia estabelecida em Davi, a alteração de Saul para Davi, e a partir de Davi a continuidade dela com Salomão, Roboão e assim vai, seguindo na mesma dinastia. Então a mudança dinástica que é constante em Israel e que é muito prejudicial a essa nação não será um problema para Judá, que continuará na mesma dinastia, seguindo adiante apenas com mudanças de rei, mas dentro de uma mesma dinastia. Então o processo em Judá era bem diferenciado em relação ao processo em Israel. Israel oscila muito mais, então é muito mais há muita mais facilidade de levantes para a derrubada de dinastias e estabelecimento de outras. Assim há muito mais derramamento de sangue, muito mais chacinas, né, no reino de Israel. Isso certamente contribuiu para a sua desestabilização, tanto que quando surge o grande problema da Assíria no quadro da história, veremos também isso, então, tem informações acerca disso. Quando surge o grande problema da Assíria, Israel está extremamente enfraquecido, também por causa dessas constantes mudanças dinásticas. Tá, ok? Pelo que podemos observar, com certeza Zinri não contava com nenhum apoio profético e muito menos popular. Após sua morte, seguiu-se um grande desentendimento. O povo se dividiu em duas facções. Um grupo apoiava Tibni, um outro que tentou assumir o poder neste momento, tentou disputar com honra em relação ao poder, mas era assim, muito inferior ao poder que já gozava Honre por causa da aprovação militar. Então ele era um grande chefe militar, ele gozava deste apoio, então ele tinha todo esse know-how, toda essa força, né, para subir ao poder e para se impor. Então Tibni não gozava disso, por isso que não logrou êxito contra Honre. E o outro apoiava Honre, comandante principal do exército. Nessa situação ficou Israel por 4 anos sem rei. Então ficou numa disputa entre Tibni e Honre. Finalmente o partido de Honre venceu e ele foi aclamado rei de Israel, conforme o primeiro livro dos Reis, 16, 22 e 23. A Bíblia não relata se sua ascensão ao poder foi por designação profética ou não. Então a Bíblia ela silencia em relação a qualquer tipo de aprovação profética, a ascensão de Honre ao poder, mas a partir dos dados que temos um favorecimento muito maior à ideia de que a subida de Honre ao poder se deu não por uma questão profética, mas sim por uma questão de poderio militar, de habilidade bélica, né, de influência
a partir desse nível de poder, esse poder das armas, tá ok? Então, Onri foi favorecido por todo o poder, toda a autoridade que tinha junto às forças militares de Israel nessa época. Eu quero trazer alguns textos bíblicos aqui na Bíblia cronológica, a Bíblia em ordem cronológica da editora NVI, organizados aí por Edward Rizzi e Frank Klassen, tá ok? Ele coloca aqui numa ordem sequencial, pelo menos tentam estabelecer uma ordem sequencial aqui com datas, para os textos que tratam aí desse período. Então o primeiro texto que ele coloca aqui para nós, primeiro subtítulo, Onri, reinou durante 12 anos, foi extremamente mal. E era o 27º ano de Asa, quando ele sobe ao poder. Então temos Onri entre 900 e 889 a.C. Governo paralelo de Tibni, entre 900 e 896. Então o governo paralelo, Onri e Tibni disputando o poder. Primeiro livro dos Reis 16:21 diz: então o povo de Israel dividiu-se em duas facções, o que confirma a leitura que acabamos de fazer, né? Dividiu-se em duas facções. O povo de Israel dividiu-se em duas facções, metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazer o rei, e a outra metade apoiava Onri, ok? Então temos aí o período entre 900 e 896 a.C., essa divisão política, essa indefinição política no reino de Israel, com a disputa, né, ao trono feita por Onri e Tibni. Ele continua aqui, outro subtítulo que ele dá: prosperidade durante o ministério de Elias e Eliseu, durante 40 anos, de 897 a 857 a.C. Morte de Tibni, ele coloca como a morte de Tibni na época do 31º ano de Asa. Ele aponta a data de 896 a.C. para a data da morte de Tibni, aquele que disputava o poder com Onri. O texto bíblico indicado: mas os seguidores de Onri revelaram-se mais forte do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. Não é esclarecido muito aqui acerca das condições nas quais morreu, mas é apenas dito que ele perdeu essa disputa, tendo falecido. Onri confirmado então no poder, na cadeira régia do reino de Israel. No 31º ano do reinado de Asa, tá certo? 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza, tendo depois mudado a capital para Samaria, que é o que ele vai noticiar a partir de agora. O terceiro subtítulo aqui: Samaria, capital. 895 a 894, entre 895 e 894, esse período da mudança da capital. Primeiro livro dos Reis 16:24, que diz: por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão. Quando ele afirma esse andou nos caminhos de Jeroboão, a gente se recorda nas aulas que já foram ministradas, relatando esse grande desvio provocado por Jeroboão e que vai ser cada vez reiterado ao longo dos reis de Israel. Mesmo que alguns até sejam tementes a Deus e façam algumas reformas, né, certas reformas religiosas, Jeú, por exemplo, que vai tentar extirpar o culto a Baal e a Zerá, todavia permanece sempre reiteradamente esses erros de Jeroboão, que são exatamente aqueles de tentar uma ruptura total em relação a Judá, ao Reino do Sul, construindo os 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel ao sul e outro em Dan ao norte, mudando o calendário de festas, tá ok? E separando totalmente, divorciando Israel de todo aquilo que era realizado em relação a culto a Deus, a Jeová, em Jerusalém, nas terras de Judá. Então, para que evitasse uma imigração, tá certo? Uma peregrinação de israelitas para Jerusalém e em Judá, e pudesse então começar a alimentar uma ideia de religação, né, que se reconciliasse, tentar evitar uma reconciliação e com prejuízo assim para os reis do norte, né, que
surgisse a ideia, por exemplo, do rei de Judá, que era da dinastia davídica, a dinastia que foi colocada por Deus no trono, tentar evitar que essa ideia ganhasse terreno e que assim, novamente, Judá tivesse domínio, Jerusalém tivesse governo sobre todo o território de Israel, a totalidade de Israel. Então, com isso, a construção dos 2 bezerros de ouro e todas essas alterações. E assim os reis reiteradamente vão seguindo nesse pecado, os erros de Jeroboão, que se tornou para Israel como que uma marca distintiva em relação ao reino do sul. Então Israel colocava a si como um reino distinto do reino do sul, tendo essas características, essa outra forma de adoração, este outro calendário de cultos, né, essas outras dinastias reais. Então como uma forma de tentar se separar totalmente do reino do sul, do reino de Judá e da autoridade de Jerusalém e da dinastia davídica, bem como do sacerdócio estabelecido na cidade de Jerusalém. Então você vai ver constantemente isso, né, que novamente caiu nos erros de Jeroboão. Isso é reiterado em relação às narrativas que tratam de Israel. Caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim com os seus ídolos inúteis. É interessante como o autor bíblico ele é bastante expressivo aqui, né? Ele pontua de uma forma bem clara a visão que ele tem em relação a esta idolatria, a este culto, a esses ídolos, a esses falsos deuses. Ídolos inúteis, né, colocado aí de uma forma bem expressiva. Estou lendo aqui uma versão NVI, que não é a versão ao meio da revista, nem a corrigida nem a atualizada, é NVI. Inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Aí vai passar a falar já de Acabe. Então depois disso, né, já começa a falar de Acabe. Ainda tem um trecho aqui que eu pretendo colocar, só que aí já vai falar da morte de Onri para a transição de Onri para Acabe. Então veja, primeiro livro dos Reis, 16:27. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. E aí vai passar a falar acerca de Acabe, da aliança que Onri fez com Etbaal, tá certo? Dos fenícios, para o casamento do seu filho Acabe com a filha de Etbaal, Jezabel. Inclusive ele nos traz aqui como subtítulo: Acabe, 22 anos, foi mal também, subiu ao poder no 38º ano de Asa. Ele aponta a data de 889 e 870 a.C., só que há um conflito de datas aqui. Então Risse aponta 889 e 870 e Classen aponta 889 e 869. Então conflito de datas no sentido de um ano apenas, tá ok? No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Então vai passar a falar já de Acabe. Aquilo que eu estava falando em relação ao Espírito Santo de Deus ter guiado essa narrativa aqui, no sentido de que mesmo Onri tendo toda a importância internacional que teve, aliás, né, comprovado por documentos históricos para o interesse da autoridade do Espírito Santo de Deus, o autor bíblico, ele não era tão relevante assim, tanto que a narrativa acerca dele se resume em poucos versículos, tá ok? Que será muito diferente tratando-se do ministério de Elias e Eliseu. Então, para o Espírito Santo de Deus é muito mais relevante falar acerca desses personagens. Por isso que nós vamos trazer aqui alguns conteúdos de outros livros, nos elucidando um pouco mais acerca do importante governo desses personagens. Por exemplo, o livro Tempos do Antigo Testamento, de R.K. Harrison. Tempos do Antigo Testamento, de R.K. Harrison. Veja só o que diz aqui na página 217. Quando Baasa morreu,